Boa tarde, pessoal. Como ele comentou, meu nome é André Pessoa. Eu vou falar aqui um pouco desse tema, né, que é o tema que eu vivo no meu dia a dia, né, que eu trabalho com isso, né, que é utilizar ferramentas que normalmente são utilizadas para cibersegurança, né, só que do ponto de vista de prevenção à fraude, né. Então, rapidamente, um complemento aí da apresentação, né, como ele comentou, eu sou responsável pela parte de prevenção à fraude no Banco Fibra, né, cuido também da parte de prevenção a vazamento de dados, né. Eu tenho mais de 12 anos de experiência aí com riscos em geral, né, passei por auditoria, inspetoria e agora prevenção à fraude, né, passei por alguns tipos de empresa, Big Four, consultoria, né, instituições financeiras e outras empresas, né. Sou formado em tecnologia de informação, né? Depois eu saí um pouco dessa parte de TI, né? Fiz um MBA em gestão de negócio, né? E agora eu estou fazendo uma pós de prevenção à fraude na FIA, né? Que, inclusive, esse aqui é o tema que vai ser da minha monografia nessa pós, né? Eu tenho algumas certificações aí de auditoria interna, auditoria de sistemas, proteção de dados e data analytics, né? E esse case, né, que eu vou apresentar aqui, eu já implementei em algumas empresas das que eu passei, né, e também já fiz algumas coisas parecidas com esse case, também, relacionadas mais à auditoria contínua, né. Então, vamos ao que interessa, né. Na agenda, eu vou primeiro estabelecer algumas premissas aqui, né, para colocar todo mundo na mesma página, né. Eu sei que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento, né, nesse tipo de ferramenta, né. Então, vou passar aqui algumas premissas básicas do que eu vou falar e do escopo, né, que eu vou abordar aqui na apresentação. Depois eu vou falar um pouco sobre o que motivou, né, a gente utilizar esse tipo de ferramenta para prevenção à fraude, né, como que é um fluxo, né, para se utilizar esse tipo de ferramenta, que aí a gente dividiu em 3 etapas, né, de forma bem macro, né, a ingestão, o processamento, né, e a saída, né, que aí eu vou detalhar especificamente cada uma dessas etapas um pouco mais a fundo aqui na apresentação. Bom, aí vamos lá, né? Primeiro, premissas, né? Aqui a gente vai falar de uma parte da prevenção à fraude, né? Então, a área de prevenção à fraude ela é um pouco mais abrangente, né, do que o que a gente vai abordar aqui no detalhe, né? Que aqui a gente vai falar de monitoramento, né? Mas os controles necessários para você conseguir evitar fraudes, né? Seja em qualquer tipo de empresa, instituições financeiras ou outros segmentos, né, ela não é só o monitoramento, né? Então é bem importante, né, que a gente não vai abordar todos os temas, né, dessa área de prevenção à fraude. Mas eu vou passar aqui um exemplo, né, exemplos de outros temas aqui também que precisam ser abordados, né, controles que precisam ser abordados para você conseguir mitigar o risco de fraude a um nível apropriado, né, e depois vou entrar mais a fundo aqui na parte de monitoramento. Se no final da apresentação alguém quiser ir em algum desses temas, esses outros temas mais a fundo, eu também posso detalhar aqui, né? Então, passando cada um, né? Primeiro, é muito importante, né, que a área de prevenção à fraude faça um programa de conscientização bem abrangente, né, tanto interna como externamente, né, que chegue a clientes, a terceiros, a funcionários, ao público em geral, né. Essa parte de conscientização é muito importante, né, e os riscos que você mitiga com essa parte de conscientização são diferentes, né, do que a gente vai falar um pouco do monitoramento, né. Outra coisa também importantíssima, né, para você atingir, né, o nível apropriado aí de prevenção à fraude, é você trabalhar com o que a gente chama de security by design, né, que nada mais é de que você conseguir identificar, né, quando algum processo, né, algum sistema novo está sendo implementado na empresa, né, e você conseguir já fazer com que ele nasça, né, que ele já seja implementado, né, com os níveis de risco, né, os níveis de controle apropriados, né. Um terceiro controle também bem importante é a parte de canal de denúncias, né. Isso aí é até bem conhecido, né, mas não perde a sua importância, né. É importante ter um canal que seja confiável, né, seja independente, seja efetivo, né, para poder receber, né, e as denúncias e fazer as tratativas aí apropriadas, né.
E o último tópico desses que a gente não vai abordar aqui profundamente, né, é a parte de Threat Intel, né, que também é conhecido bastante como monitoramento de ameaças, monitoramento de marca, né, que é um monitoramento que as empresas fazem para detectar ameaças externas, né? Então, nesse monitoramento, né, você tem muitas empresas fornecedores, né, que ajudam, né, nesse tipo de controle, porque você precisa, na verdade, monitorar a internet em geral, né, Deep Web, redes sociais, até grupos de redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Discord, né, para tentar identificar, por exemplo, perfis falsos, páginas falsas em nome da instituição que você trabalha, esquemas tentando usar o nome, né, da empresa, né, ou até tipo, na Deep Web, né, alguém tentando vender dados, né, da empresa, você consegue detectar por esse tipo de monitoramento, né, por isso que também é bem importante. Aí agora o que a gente vai mesmo entrar aqui no detalhe, né, que é o monitoramento interno, né, vamos dizer assim, né. E aí esse monitoramento, né, a gente está trazendo aqui um case, né, que eu já implementei, né, em empresas que eu trabalho, né, e a gente está trazendo assim, a forma que a gente seguiu, né, como é que eu dividi, né, para conseguir fazer essa implementação, né, e falar um pouquinho mais da ferramenta em si, né. Então, vamos lá, né, a ideia é utilizar, né, ferramentas CIEM, né, para fazer o monitoramento de prevenção à fraude, né, de regras de negócio, né. Então, primeiro, o que é o CIEM, né? CIEM, né, são ferramentas, né, que você consegue consolidar, né, logs, eventos, informações, né, de tudo quanto é tipo de sistema que a empresa tenha, ou base de dados, né, ou ferramentas, né, você consegue consolidar tudo, né, nesse tipo de ferramenta, né? E é uma ferramenta que é muito usada no mundo de cibersegurança, né? Então, muito provavelmente, né, a empresa que vocês trabalham usa algum tipo de ferramenta nesse estilo, né, pela área de cibersegurança, né? Então, essa é uma das vantagens aqui do case, né? Então, essa ferramenta, ela permite, né, como eu comentei, né, fazer o gerenciamento de eventos de diversos tipos de sistema, né, correlacionar esses logs, né, essas informações, né, tudo em uma console única, né, em uma ferramenta única, né, e ela é usada bastante, né, para, como eu comentei, por times de cibersegurança, né, muitas das empresas fazem o monitoramento 24/7, né, o famoso SOC, né, se baseando nesse tipo de ferramenta, né. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de ferramenta, a ideia aqui não é vender, né? Eu não estou representando nenhuma dessas empresas, né? Mas alguns exemplos de ferramenta aí que a gente vê que são mais comuns de mercado, mas tem diversas outras desse tipo, né? Então tem, por exemplo, o QRadar, o Splunk, o ArcSight, né? Então essas são as mais conhecidas aí que vocês vão encontrar no mercado, né? Aí seguindo, né? Então, motivação, né? O que a gente queria fazer, né? Qual que era a demanda que eu tinha, né? Eu precisava fazer um monitoramento que detectasse indicadores, né, de riscos de fraude em transações, em processos, né, dentro da empresa, né, para sinalizar o quanto antes, né, e a gente conseguir tomar ações, seja automáticas ou manuais, para conseguir ou inibir, né, evitar que o risco aconteça, se materialize, né, ou mitigar, né, diminuir um pouco, né, do impacto de uma possível fraude, né. Legal, então essa era a motivação macro, né, que eu tinha, né. E aí o que eu estava procurando também como um desejo, né, aonde eu consegui implementar esse tipo de solução, né. Eu queria, né, que a minha equipe ela não precisasse ficar com 10 consoles abertas ao mesmo tempo, entendeu? Porque é muito comum, né, que as empresas usem várias ferramentas, né, para conseguir monitorar diferentes aspectos ou processos ou tipos de transação,
né, para fazer a prevenção à fraude. Né? E isso é muito ruim, isso operacionalmente é muito difícil. Né? Então, eu queria conseguir consolidar, né, isso tudo em uma ferramenta só, né, para que as pessoas da minha equipe, né, os analistas que estivessem ali fazendo esse acompanhamento da ferramenta, eles só precisassem ficar com uma console aberta, né, e não uma quantidade grande, porque senão acaba se perdendo. Né? E até em termos também de conhecimento. Né? Quando o analista está focado só com aquela ferramenta específica, né, ele vai se aprofundar naturalmente, né? Ele vai rapidamente já conseguir tirar mais proveito ali daquela solução. Né? E um segundo desejo, né, que eu tinha, né, era que eu gostaria de não sofrer das dores de uma implementação de uma ferramenta nova. Né? Porque quem já passou por isso sabe que não existe implementação fácil. Né? Toda tem a sua particularidade. Né? Então, eu procurei, né, dentro da empresa, ver ferramentas que já estavam implementadas, já estavam em uso, né, para a gente conseguir pegar, né, e não precisar passar de novo por uma contratação de fornecedor, instalar toda a parte de infraestrutura, né, esse tipo de coisa. Né? E, então, o operacional, né, para você começar a usar, é muito mais baixo, né, porque, naturalmente, né, a maioria das empresas, se não todas, usam ferramentas desse tipo para cibersegurança. Né? Então, é uma ferramenta que já está instalada, já está em uso, você só vai usar de um ponto de vista diferente, utilizando regras diferentes, né? Mas o grosso aí de implementação, né, já foi superado. Né? E, claro, também a questão financeira. Né? As ferramentas de monitoramento de prevenção à fraude, né? Você vai procurar uma de mercado, aí um FICO da vida, né, para fazer monitoramento transacional, são valores muito altos. Né? E são boas ferramentas. Né? Porém, né, como a gente já está pagando, né, a gente já está usando aquela solução, né, para outro propósito, a gente quase que não tem gasto adicional, né, para poder usar para prevenção à fraude. Né? Foi aí que a gente chegou na ideia de utilizar o CIEM, né, para fazer esse monitoramento de, como eu falei, né, regras de negócio, né, vamos dizer assim, regras que não são tanto desse lado de cibersegurança, né, são para tentar realmente identificar nos processos aí de negócio da empresa, né, os desvios, as coisas estranhas, não usuais, né, para você sinalizar o quanto antes e conseguir fazer uma prevenção à fraude aí de forma efetiva. Né? E quando eu falei assim, a gente fez esse mapeamento, identificou, né, honestamente, eu não acho que esse seja um tema novo. Né? Eu já escuto, né, sobre utilizar ferramentas de CIEM para prevenção à fraude, para regras de negócio, há bastante tempo. Né? Mas eu conheço poucas empresas, ou quase nenhuma, que realmente tem isso implementado e em uso, né, para esse propósito. Né? Então, vamos lá, né? A gente já escolheu, né, entendeu a motivação, né, entendeu qual que era a demanda que a gente tinha, viu que a solução poderia atender a gente. Né? E aí, como é que a gente vai fazer essa implementação? Né? Eu dividi aqui em 3 etapas, né, mas poderia ser vista de outra forma. Né? Foi só para facilitar aqui como é que eu vou passar aqui com vocês. Né? Então, eu separei, né, na ingestão, né, de dados dentro da solução, né? O processamento, né, ter regras lá dentro da ferramenta para fazer a análise, o processamento, né, de todos aqueles dados que estão entrando na solução. E a saída, né? O que a ferramenta tem a regra lá, identificou um possível risco. O que a ferramenta vai fazer com isso? Né? Isso seria a parte final, né, que é a saída do fluxo. Então, vamos lá. Primeiro, né, falando da ingestão. Né? Então, a ingestão, né, primeiro, assim, o que a gente vai colocar dentro da ferramenta? Bom, é importante você identificar e priorizar, né, o que você vai colocar dentro da ferramenta. Né? Não precisa que todos os dados da empresa estejam na ferramenta para você começar a utilizar. Né? Então, é muito importante que você identifique quais são os assuntos, né, os processos, os temas, né, que você vai querer abordar.
né? E aí uma dica, né? Não tentar colocar eles todos ao mesmo tempo na solução, né? Porque vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer um risk assessment, né, para identificar, ó, esses realmente são os temas aqui que eu quero abordar primeiro, né, que são os riscos aí mais altos aí que a gente tem de fraude, de repente pegando com algum histórico aí que tenha na empresa, alguma coisa assim. Mas é bem comum que quando você vai fazendo esse mapeamento, né, essa quantidade aí de assuntos, né, de processos que você quer fazer o monitoramento, ele vai crescendo muito, né? Então, vai chegar em algum momento que você vai ver, pô, eu tenho um escopo muito grande. Assim, é importante que você vá colocando, né, vá fazendo essa ingestão dentro da ferramenta aos poucos, né? De preferência, um por um, né? Então, para acabar não se perdendo, entendeu? E também para não colocar informações desnecessárias, né, lá dentro da solução. Aí aqui eu dei até dei alguns exemplos aqui, né? Não sei se ficou muito pequenininho, mas eu dei alguns exemplos aqui de processos, né? Ou tipos de transação que possam ser implementados, né? Por exemplo, TED, parte de cadastro, transação Pix, seguro, dá para monitorar a parte de todo tipo de... Aí depende, de cada empresa, né, vai ter a sua particularidade, né? Como eu comentei, até os temas aqui que eu estou trazendo, eles são bem do lado de instituição financeira, né? Mas isso aqui não necessariamente a gente está falando só para a instituição financeira. Então, o importante quando você identificar, fazer esse risk assessment, né, para conseguir priorizar de forma adequada, né, e você ir focado, né, no que você vai incluir dentro da ferramenta. E outra coisa muito importante, né, depois que você identificou esses assuntos, né, esses processos que você quer monitorar, é saber, né, que todas as regras que você vai ter de monitoramento dentro lá da ferramenta de CIEM, elas vão passar por um processo de níveis de maturidade, né? Que aí eu até separei aqui com 5 etapas, né? Mas como eu comentei, é só a forma que eu dividi aqui, mas pode ser dividido de outra forma. Mas é para ficar claro, né, que muita gente quando vai implementar, eu quero implementar um monitoramento aqui de prevenção à fraude. A pessoa já pensa já na última etapa, né, que é o bloqueio, né? Que é realizar o bloqueio das transações, né, ou das operações, né, antes que o risco se materialize, né? Mas tem outras etapas aí de maturidade que é bem provável que você vai precisar passar, né, para cada regra que você estiver implementando, né, porque é até uma boa prática, né, que você não configure o que eu estou comentando aqui na ferramenta já direto como bloqueio, né? Porque vai passar por um tuning das regras, né? Então vai ter um tempo aí de maturação, no início vai ter falso positivo, né? Então, se você ir já direto para um bloqueio, você vai acabar gerando muitos bloqueios indevidos, vai gerar um descontentamento, né? E pode levar até esse projeto de implementação por água abaixo, né? Então, aí o que são esses 5 níveis aí de maturidade, né? O primeiro não tem monitoramento nenhum, né? O dado nem está no CIEM ainda, né? O segundo nível você já conseguiu botar o dado lá dentro da ferramenta, você já pode eventualmente entrar lá, consultar os logs de diferentes sistemas em uma console só, né? Mas ainda não tem as regras lá configuradas, automatizadas para gerar alertas ou detectar possíveis problemas, né? Aí o terceiro nível, você já tem regras que conseguem identificar, né, esses eventos, esses riscos de fraude, mas depois que ele já se materializou, né, ou seja, a fraude já aconteceu, mas pelo menos a ferramenta avisou em um timing curto e você ainda conseguir tomar alguma ação aí para mitigar o impacto, né, tomar algum tipo de ação. O quarto nível, né, seria você conseguir fazer com que a ferramenta te sinalize antes, né, daquele risco se materializar, né? Então, se você for rápido, né, com uma ação manual, você conseguiria até bloquear, né, essas transações, né? E, por fim, o bloqueio efetivo, né, que é antes dela se materializar. Aí, seguindo, né, ingestão.
Então, você já identificou os processos que você quer, quer atacar, né? Quer começar por eles. Né? Eu botei alguns exemplos aqui, por exemplo, risco de contas fraudulentas no cadastro, risco de transações fraudulentas, invasão de conta, esse tipo de coisa. Né? E aí, depois que você identificou esses riscos, você precisa mapear os processos, né? E aí, mapeando o processo, você vai identificar os pontos de registro. Né? Então, em todo o processo, né, quando você vai mapeando, você vai identificar que em algum momento aquilo virou algum registro sistêmico. Né? Então, por exemplo, num cadastro. Né? Em algum momento, né, aquele cadastro daquele cliente, ele vai gerar um registro ali na base de dados de cadastro. Né? Então, esse é um exemplo aí desse tipo de registro. E durante o processo vai ter vários pontos de coleta, né? Pontos de registro. Né? Esses pontos de registro, né, como eu comentei, né, pode ser uma tabela em um banco de dados, né, pode ser um log de uma ferramenta, né, pode ser qualquer sistema. A gente diz assim, se o sistema gera log ou armazena a informação de alguma maneira estruturada, você vai conseguir identificar esse ponto de coleta, né, e fazer essa inserção dentro aí do CIEM. Opa! Bom, então você identificou, confirmou o que você quer. Né? É importante fazer uma análise para ver se realmente o que você vai incluir dentro do CIEM é o que você precisa. Você não precisa incluir dados adicionais. A tabela de cadastro de cliente tem 200 campos. Você não vai usar todos os 200 para monitorar. Né? Então, você consegue selecionar só o que você quer. Né? E depois de incluído na ferramenta, você também consegue, dentro dela, fazer o mascaramento. Né? Você consegue usar os dados para regras de monitoramento e os analistas, por exemplo, que vão acessar a ferramenta, não precisam ter o dado disponível ali para visualização. Então, a gente já conseguiu aí identificar o que a gente quer e iniciar a ingestão dentro da ferramenta. Né? Depois de ingerido, né, é importante você pensar que todo o processo que você vai analisar, bem possível que ele tenha mais de um ponto de coleta. Né? Então, por exemplo, a gente está trazendo exemplo de cadastro. Né? A gente falou lá do registro na base de clientes, né? Mas tem outras etapas. Tem uma etapa de pré-cadastro, tem uma validação que é feita antes do cadastro ser finalizado. Né? Tem a assinatura de um contrato, pode ser digital, mas tem o registro lá também. Né? Então, cada processo, eu estou trazendo 3 exemplos aqui, mas cada um você vai ver que tem várias etapas de coleta. Né? E todas elas você consegue colocar individualmente dentro da solução. Né? Porque o grande ganho no final, que eu vou passar aqui, é você conseguir correlacionar, né, essas diferentes etapas aí do processo para você conseguir, por exemplo, identificar um registro na base de clientes que não passou, por exemplo, da etapa de pré-cadastro, que é uma etapa que era requerida. Né? E tem fontes externas também que você pode incluir na ferramenta. Né? Eu mencionei ali o MISP, né? Tem bases compartilhadas aí que você consegue fazer. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Bom, aí falando das regras de processamento. Né? Existem milhares de tipos de regra ou possibilidades. Né? Eu separei aqui em 3. Né? Então, o primeiro tipo de regra seria as regras que utiliza aquele próprio registro que você está recebendo daquela fonte. Né? E aí você pode criar, por exemplo, regras de monitoramento, às vezes de horário, né? Às vezes ali no exemplo do cadastro. Né? Tem a data e a hora, né, que foi feito o registro no sistema. Né? Você consegue usar isso para gerar algum tipo de alerta, alguma coisa desse tipo. O outro tipo, né, seria você correlacionar isso com o histórico, né, desse log. Né? Então, que a gente chama aí até de agregação. Né? Você, por exemplo, criar regras que você consegue ver que esse cliente fez essa operação aqui, mas ele nunca fez uma operação para esse destino, ou nunca fez num valor tão alto. Né? Esse tipo de coisa, ou com uma frequência muito grande. Né? Esse tipo de coisa. E, por fim, né, o correlacionamento de diferentes logs que estão dentro da solução. Né? Então, como eu comentei, você pode comparar, né, um log que vem do início do processo, lá do pré-cadastro, que eu comentei, com o que está no final do processo, que aí você vai conseguir identificar se alguém bypassou, né, alguma das etapas ali do processo que você está monitorando. Né? E aí tem outros exemplos também.
Bom, então a gente falou aí do processamento, criação de regras, né? Como eu comentei, né? O limite aí é a imaginação de cada um, né? Existem diversos tipos de regras que podem ser feitos. Mas tá, você conseguiu ingerir os dados, conseguiu criar as regras. Mas e aí, o que a ferramenta vai fazer quando identificar... Meu tempo está acabando, vou acelerar. O que a ferramenta vai fazer quando você identificar o problema, né? Então, eu separei aqui em alguns tipos, né? Ela pode gerar, por exemplo, uma ofensa, um alerta ali para os analistas que trabalham na sua equipe, para fazer o acompanhamento lá pela console da ferramenta, né? Ela consegue, né, alimentar, né, utilizar de tabelas acessórias, né, que ficam também dentro da ferramenta para, eu quero sempre que gerar uma ofensa, eu quero alimentar uma tabela aqui que está dentro, uma lista restrita que está dentro aqui da minha ferramenta, que identifica que já teve uma ofensa para aquele usuário, né? Esse tipo de coisa. Você consegue configurar notificações por e-mail e, por fim, o que é mais legal, né, você consegue startar scripts, por exemplo, em Python, né, para você alimentar outros sistemas, né, quando tiver esse tipo de ação. Então, você pode até, com isso, gerar um bloqueio efetivo, que é aquele último nível lá de maturidade aí que eu comentei. Então, como eu comentei, né, dá para alimentar sistemas, dá para alimentar controles, né, e o principal, né, todas as ofensas, é importante que elas sejam utilizadas para melhoria das regras, né? Então, ela retroalimenta, né, o processo desde a ingestão. Por fim, né, outra saída importante, né, é a parte de métricas, né? Dentro das próprias soluções, né, existem dashboards, né, métricas já nativas, né, mas você também consegue extrair esses dados através de APIs, né, e alimentar aí algum dashboard dinâmico aí que vocês tenham um Tableau, um Power BI da vida, né? E aí, com isso, aí fica uma forma de monitoramento até executiva, né, dependendo da maneira aí que você fizer. Bom, basicamente era isso. Eu passei até um pouco do tempo aqui, mas se quiser a gente pode voltar, e se alguém tiver alguma dúvida eu posso voltar em algum assunto, né? Tô à disposição. Acho que temos tempos ainda para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria que você explorasse um pouco mais como que foi esse aprendizado para a equipe aí de prevenção a fraudes, de utilizar uma ferramenta que é mais assim da linguagem aí do pessoal técnico, né? Do pessoal de segurança da informação. Eu imagino que tenha sido um desafio e também a definição dessas regras, né? Verdade. Como foi transpor isso do negócio para a ferramenta? Excelente. Excelente pergunta. Realmente, pessoas que normalmente trabalham ou trabalharam a vida toda na parte de prevenção, né, fora de cyber, não tem tanta familiaridade assim, com esse tipo de ferramenta. Então, em um primeiro momento, pode ser um susto, né? Mas é importante que você trabalhe, né, com fornecedores até, né, com suportes, né, com empresas de suporte, porque eles ajudam bastante aí na confecção das regras, entendeu? E como eu comentei, né, o seu time ele vai passar a usar uma console ao invés de usar 10, né? Então, por mais que no início seja um pouco mais vagaroso, né, rapidamente eles vão se familiarizar muito rápido aí com a solução, né? E esse tipo de ferramenta ela tem um potencial gigantesco, assim, né? Tem usuário que consegue usar ela num nível bem básico e mesmo assim ser efetivo, né? Não precisa ser um especialista, master aí nesse tipo de solução para fazer isso aqui que eu comentei. Eu, por exemplo, não sou, né? Eu não sou especialista nesse tipo de solução. Eu uso mais como usuário, né? E, claro, a gente usa de empresas aí para dar suporte técnico aí para a gente também. Então, tinha mais uma pergunta. Desculpa, qual que era a segunda pergunta mesmo? Não, era mais isso mesmo. Era isso mesmo, desculpa. Opa. Vamos lá, boa tarde. Quando você fala em ferramenta de CIEM, eu já vi casos de já foi oferecido para usar como questão de prevenção, mas aí a gente percebeu que tinha uma limitação quanto ao armazenamento de dados e para um ponto que você disse ali no momento que você fala, poxa, qual que é o comportamento deste usuário, né? Como é que você enfrentou esse desafio? E uma segunda pergunta, quando você fala em processamento ali, você consegue conectar esse processamento a um motor
Ou ele é feito por script, ou é feito de que forma que isso é feito? Não, legal. Então, assim, em termos de consumo, né, de consumo da solução, existe um consumo. Realmente, esse tipo de ferramenta não é barata, né? Mas a ideia é utilizar algo que já está sendo usado, né? E se ela já estiver sendo usada para cibersegurança, o percentual de aumento que você vai precisar para utilizar para prevenção à fraude é muito pequeno. Entendeu? Porque se você já estiver usando para cibersegurança, eu digo com a experiência que eu tive, assim, o nível transacional ali que aumentou dentro da solução foi ínfimo, assim, nem aumentou realmente o custo, entendeu? Porque na cibersegurança você já pega de vários pontos, já pega de todos os sistemas, então dificilmente você vai ter um custo a mais, né, para utilizar a ferramenta para esse propósito, entendeu? Acho que era isso, né? E o motor. Como eu comentei, né, existe uma forma de você configurar script, né, para ser acionado quando tiver uma ofensa. Então, uma das coisas que você pode fazer com esses scripts é alimentar outros sistemas, né? Então, esse tipo de solução ela pode ser usada até como uma forma complementar até de que você já tem, eu já tenho um motor de risco de fraude, já tem outras soluções aqui para detecção de fraude, mas você pode usar ela como um complemento para receber de forma independente os dados dos diferentes sistemas da empresa e fazer uma análise com as regras lá dentro da solução, né, e tentar identificar algum tipo de desvio que não passou pelo seu motor principal. E tendo esse tipo de coisa, você, quando tiver ofensa, você iniciar aqueles scripts que eu comentei, por exemplo, em Python, para alimentar esse outro motor ou outras ferramentas que você tem, né, já no conceito já de prevenção à fraude. Entendeu? Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Bom, boa tarde. Meu nome é Fabrício, eu trabalho na Spam House e eu fiquei interessado em saber como é que vocês alimentam, com que dados, né, vocês alimentam essas ferramentas para poder justamente fazer, enfim, fazer os bloqueios, fazer os alertas. Onde é que vem os dados para vocês poderem fazer esse gerenciamento, né, de alerta de fraude? Sim. São diferentes fontes, assim, né? Eu vou falar dando exemplos, né? Tipo assim, eu falei já bastante de cadastro, eu vou falar de outro processo. Por exemplo, o processo transacional, né? Então, vamos dizer que você quer fazer monitoramento de PIX, né? De transações PIX. Então, para a transação do PIX ser efetivada, ser concluída, ela tem que passar por diferentes etapas, né, ou diferentes até sistemas, né, dentro da empresa. Né? Então, tem desde a solicitação ali que o cliente faz, né, através de um internet banking, né, alguma coisa desse tipo, né, passa por etapas de boletagem, né? Passa por etapas de alimentar os controles financeiros, né? Às vezes passa por algum filtro que você tem de outra solução, né? Que às vezes os filtros lá que o time de compliance às vezes tem. Tem a ferramenta de compliance lá para toda transação Pix, ela valida se aquela transação está sendo enviada para algum destino que está na lista restrita. Essa é uma outra solução, né? Tudo isso você vai conseguindo alimentar, né, ali dentro do QRadar e fazer o correlacionamento, porque aí que está o ganho, entendeu? Você vai identificar, por exemplo, que uma transação está sendo registrada ali no sistema de boletagem, mas você não identificou aquela transação passando nessa ferramenta do compliance, por exemplo. Então, é um indício aí, né, de que é alguma coisa indevida. Ou bypassou, ou algum erro sistêmico, né, alguma coisa desse tipo. Né? Então, se você conseguir fazer com que a ferramenta identifique antes, né, você consegue, como eu falei, executar os scripts, ou até de forma manual mesmo, né, sinalizar e o seu time for rápido, né, conseguir fazer o bloqueio efetivo. Né? No caso que eu, por exemplo, falei do cadastro também. O registro lá na base de clientes é a última etapa do processo, né? Mas lá na etapa de pré-cadastro, que acontece bem antes, você já conseguiu identificar ali
que aquele CPF, aquele CNPJ daquele cliente que está sendo cadastrado, ele está numa lista restrita, entendeu? Então, a partir daí você consegue, no nível 4 de maturidade lá que eu falei, você consegue gerar um alerta, né, para alguém, né, de repente para o time de cadastro, né, gera um e-mail lá para a caixa de cadastro, né, informando, ó, esse cadastro aqui que está no pré-cadastro, ele não pode ser efetivado sem antes a nossa aprovação, ou sem alguma análise aqui adicional nossa. Isso seria o nível 4 ali que eu estava falando de maturidade, né. E o bloqueio efetivo, né, seria que, ao invés de avisar, né, informar, notificar o time de cadastro, você, por script, já alimenta o sistema lá que vai fazer a boletagem, né, e ali mesmo você ele gera um parâmetrozinho ali, né, de que ele sabe que aquela transação ali, ou aquele cadastro, né, ele não pode ser finalizado, né. Então, essas são formas aí, com exemplos do meu dia a dia, mas como eu falei, cada segmento, né, cada empresa aí é de um jeito diferente.